Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Ezequiel, capítulo 9, capítulo 10, e nos diz assim: O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava em direção à soleira do templo, e chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos, até o extermínio. Mas não toquei em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres. Ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Amados irmãos e irmãs, me permitam focar na primeira parte da leitura, que é o que traz aqui o capítulo 9. Muitas pessoas, não é? Especialmente às vezes, alguns irmãos nossos cristãos, mas de outras denominações religiosas, questionam alguns símbolos e alguns gestos litúrgicos, por exemplo, que são feitos. Como, por exemplo, o gesto de colocar cinza na cabeça ou traçar uma cruz na testa, seja com água benta, seja com as cinzas na quarta-feira, seja diante de ritos como o batismo, como o crisma e por aí vai. Mas é interessante a gente saber que a Igreja Católica ela bebe do Antigo Testamento. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, esses gestos eram fortemente implementados dentro da realidade do povo. E eles sempre tinham um sentido muito mais além. É o que a gente vê, por exemplo, nessa primeira leitura. Veja aqui. Tem-se o ataque iminente aqui a Jerusalém, mas Deus pede para que seja traçado uma cruz na testa dos homens. E aqueles que tivessem essa cruz na testa, eles não seriam atacados. Olha que coisa bonita perceber isso. E é interessante você saber que no Antigo Testamento a cruz ainda era um sinal de morte, era um sinal de maldição. A cruz ela começa somente a ganhar um novo sentido quando de fato Jesus Cristo ele acaba sendo morto na cruz. E aí, de fato, né, diante da sua morte, paixão e ressurreição e seu sangue, né, acaba meio que santificando de fato a cruz. A cruz ganha ali um novo sentido. Mas é como se a gente pudesse observar que esse texto de Ezequiel ainda é uma prefiguração daquilo que vem lá no Novo Testamento sendo a cruz de Cristo. Mas a gente pode se perguntar, será que eu também trago a marca do crucificado em mim? E eu quero que você alargue seu pensamento. A marca não é uma tatuagem, a marca não é o fato de usar uma camisa religiosa, a marca de Cristo em minha vida não tem nada a ver com isso. Na verdade, amados irmãos e irmãs, a marca que nós carregamos é uma marca que ninguém pode retirar de nós. É a marca do batismo. Quando eu e você de fato vivenciamos o nosso batismo, não apenas eu compreendo então que eu recebi essa marca na minha infância, ou adolescência, ou na vida adulta, como também, no final das contas, a gente vai então entendendo que eu vivo como alguém que tem a marca de Cristo em mim quando as minhas ações refletem isso.
Tem uma canção particularmente que eu gosto muito, né, que é aquela canção da Toca de Assis, que diz: sou o reflexo do teu amor. E ela diz uma coisa muito bonita, que diz assim: nem as limitações, nem as minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Quando nós de fato buscamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo em meio às nossas mazelas, a face de Cristo é vista em nós. A marca da cruz, a marca do batismo ainda é vista na nossa vida. Quando nós lutamos por ser discípulos de Cristo, mesmo em meio a tudo de ruim que existe na nossa vida, porque somos pecadores, porque somos imperfeitos, mas no final das contas, essa marca existe em nós. Espero que tenha ajudado vocês diante desse estudo, desta reflexão, e eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira. Até já!